10h30 eu gostei de entrar com o nosso acordo, né? Não quero ficar na frente de ninguém. Aqui eu acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou Idineia, estou presidente da CONAP, porque o nosso alvo aqui da CONAP são pessoas muito idosas, o nosso vestiário. O Abelardo me convidou para fazer parte da diretoria e acabou me deixando a presidência na minha mão. Tenho feito o possível e o impossível para atender o nosso alvo, porque o nosso alvo são pessoas idosas. Por exemplo, eu entendo que infelizmente choveu, a gente não estava preparada para a chuva. Tem pessoas, por exemplo, nós temos pessoas aqui com 90 anos nessa reunião, né? É um privilégio. Eu queria deixar com vocês alguns informes. Eu só vou passar os informes, porque nós vamos ter uma palestra com o pessoal da Petrobras, que vai falar sobre a saúde de Petrobras. Quem tiver dúvida, pode perguntar, porque eles estão dispostos, é uma batalha muito grande para conseguir que eles viessem aqui. Nós já estamos pedindo isso, já tem mais de 2 meses, Maria do Carmo, que você, Maria do Carmo, fez contato, sabe? Eles entraram em contato comigo. Nós já tínhamos, assim, mais ou menos a ideia do que a gente estava precisando, porque houve muitas mudanças na saúde de Petrobras. Então, eu, assim, preferi que viesse alguém, porque as dúvidas que forem aparecendo, a gente vai... Vocês vão abordando, que eles vão falar sobre... Hoje é dia das dúvidas sobre a saúde de Petrobras. E eu queria falar para vocês que a CONAP, hoje, tem feito do impossível o possível para ajudar os nossos associados. Vocês são aqui do Rio, mas nós temos muitos associados fora do nosso estado, que infelizmente as mulheres não podem vir, mas elas vão depois escutar as palestras, vamos mandar tudo para elas, não vamos deixar ninguém sem saber o que aconteceu. Então, as perguntas que vocês forem fazendo, vai ser bom porque ela vai responder e depois nós vamos passar, vamos colocar no YouTube, vamos mandar mensagem. Esse é o pessoal da Petrobras. Essa daqui é a Érica. Aquele ali, olha. Hã? E aí, esse aqui é o Anderson, tudo bem? Ó, gente. Senta aqui. Então, eu agora, você queria sentar aí, você Eu fico esperando, vem. Tá? Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Como nós somos da Petrobras, especificamente da área de cadastro de beneficiários, né? Mas nós trouxemos diversos assuntos aí para poder compartilhar com vocês, explicar melhor algumas coisas, né? A gente sabe que vocês têm muitas dúvidas para tirar, né? Muitos problemas aí para resolver. A gente está mais aqui para ouvir vocês, né? Presencialmente. A gente tem feito um trabalho aí grande de aproximação de todo mundo, né? Presencial. A gente está fazendo esse trabalho aí em todo o Brasil já. Então, a gente vai ouvir vocês também aí no final da apresentação, vai ouvir as dúvidas que vocês tiverem, tirar as dúvidas que a gente puder tirar, né? Levar para as áreas responsáveis, que a gente não conseguir resolver aqui, eu vou tirar as dúvidas, tá? Mas pode deixar que vai ficar tudo bem encaminhado aí para poder esclarecer tudo certinho para vocês. Vou fazer uma breve introdução falando mais sobre o recadastramento, né? que é mais específico sobre o que a gente está fazendo aqui da nossa área. O recadastramento é importante, primeiro porque a gente precisa ter a remuneração de vocês atualizada no nosso sistema para poder fazer a cobrança certinho, né, para vocês. Porque a regra do plano é baseada em cima da remuneração, o custeio é baseado em cima da remuneração, então a gente precisa ter essa informação atualizada. E mais importante ainda é a gente ter os dados de contato de todos vocês atualizados, né? E não só os de vocês, dos seus dependentes, né? Contatos de emergência, né? Você imagina, tem uma internação aí de alguém e a gente só tem um telefone lá cadastrado e às vezes aquele telefone está desatualizado. Então a gente não tem o contato de emergência atualizado, não tem um e-mail, e aí a gente não consegue ir em contato com nenhum familiar, né? Para poder dar alguma informação. A gente não consegue, às vezes, entrar em contato para falar sobre o boleto, que está com problema. Então, por isso que é importante aí a adesão à campanha de recadastramento. Eu não sei se essa campanha
para todos os beneficiários, não, é sempre específica para alguns grupos. Né? Então, pela primeira vez, a gente está fazendo essa campanha para todo mundo. Tem mais de 260 mil beneficiários vão ter os seus dados atualizados. E isso vai fazer com que diversas áreas, né? Não só a gente, mas a gente tem diversas áreas aí com programas, né? Com outros benefícios para poder serem oferecidos. E elas demandam muito a gente para poder ter um contato atualizado e às vezes a gente não tem. Né? A gente quer entrar em contato com as pessoas para oferecer os serviços e muitas vezes não pode. Então, por isso que é importante aí todo mundo está sempre com os dados atualizados. Agora está muito mais fácil, né? Para quem tem mais acesso aí à tecnologia, por exemplo. Tem no aplicativo, tem no portal, agora está muito mais fácil para você atualizar os seus dados. E quem não tiver essa habilidade também pode contar aí com apoio, né, de familiares, ou da própria CONRAP aqui. Né? A gente tem outras associações, sindicatos que também apoiam nesse sentido. E também podem ligar para a gente, né? O nosso conselho também está pronto para poder fazer essas atualizações e orientar certinho vocês como que faz essas atualizações aí dos dados. Tá bom? Bom, sobre o cadastramento é isso. Vou deixar vocês aí em boas mãos agora para poder falar de outros assuntos. Tá? Podem ficar à vontade. Bom, gente, meu chefe disse, eu sou a Érica, sou da área de cadastro, trabalho com ele. A gente veio aqui apresentar para vocês o que é uma apresentação. Fala mais alto. Mais alto. Mais alto, mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto, fala mais alto, fala mais alto. A gente tinha até um material mais robusto para trazer, porque é sempre bom, né? A gente vê, né? Mas a gente não conseguiu, mas isso não quer dizer que outras oportunidades, com a porta aberta. Vou colocar aqui, tu tá pequeno, mas com a porta aberta. A gente volta mais estruturado, acho que essa foi a primeira vez que a gente está junto. E aí a gente vai adequando, vai remodelando, né? Para chegar num ponto mais positivo. Então, assim, a gente vai trazer um plano, trazer uma visão geral do plano para vocês, os programas, os benefícios, tá? Para vocês terem uma visão aí do nosso plano da saúde de Petrobras. A Ruth, maravilhosa, nossa amiga está aqui, ela que vai conduzir boa parte dessa apresentação. Olá, bom dia a todos. Me chamo Ruth. A gente conversa há alguns anos já e é muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre inicia falando que é um bate-papo mesmo, uma troca, como o Anderson falou. São oportunidades que a gente quer que se torne cada vez mais comum, mais rotineira, né? Temos a oportunidade de ter a associação como grande parceira. Então, a proposta aqui é tirar dúvidas do plano, bate-papo mesmo, bate-papo leve, um café da manhã gostoso aí com a saúde Petrobras. Vamos falar de saúde, vamos falar de cuidar de saúde e como nós aqui podemos ampará-los da melhor forma possível, tá bom? Então, assim, a gente sempre reforça a questão dos nossos beneficiários, né? Embora aqui tenha sua grande maioria dos aposentados e pensionistas, esse benefício é oferecido desde lá da admissão do novo empregado, ele é extensivo aos aposentados, aos pensionistas e aos dependentes. O pensionista não pode incluir novo dependente, mas o aposentado tem todo o direito de incluir novo dependente, atualizar o dependente do plano 28, universitário. E agora temos a carteirinha virtual. E algumas pessoas me perguntam assim, Ruth, mas eu ainda tenho aquela carteirinha, né? Aquela de PVC e tal. A rede credenciada aceita bem, não houve mudança na numeração da carteirinha, mas a carteira virtual hoje ela tem assim um aspecto mais moderno, né? Hoje está todo mundo com o celular na mão, então tanto no portal quanto no app você pode emitir a carteirinha e disponibilizar ela para alguém que próximo a você, que cuida de você, que cuida da sua saúde, seu filho, seu neto, algum cuidador que está próximo. Essa pessoa é importante que ela tenha ali um printzinho da sua carteirinha, porque numa hora de urgência, emergência, ela que está ali para te ajudar. E poder também entrar em contato com a nossa rede credenciada, tá bom? Então aqui a gente trouxe mais ou menos quais são os serviços, né, que nós temos disponíveis hoje, tanto no portal quanto no app. Então, o que é o app, Ruth? Às vezes a gente fala assim umas palavrinhas diferentes que não está no cotidiano. App, gente, é o aplicativo da Saúde Petrobras que você pode baixar no seu celular. Então, você vai lá, baixa o aplicativo da Saúde Petrobras, ali você encontra serviços, tanto da carteirinha virtual, do reembolso, do extrato de utilização, que é tão importante, agora do boleto também, que eu acho que alcança o grande público que está aqui. A gente vai falar um pouquinho de boleto também para vocês. A busca à nossa rede credenciada e a busca a medicamentos. Vamos também falar de medicamentos. Alguns medicamentos são cobertos integralmente, outros não. Como é que você compra na farmácia, tá bom? Vamos lá, Érica.
Então aqui, no portal da Saúde Petrobras, um serviço de cadastro que você só consegue fazer no portal da Saúde Petrobras, não adianta que você não consegue fazer pelo celular, é a inclusão, exclusão de dependentes, manutenção. Ruth, meu filho concluiu o curso universitário, mas eu quero estender o direito dele até 34 anos. Posso? Pode. Como pensionista, se já é um dependente inscrito aqui, você pode estender. E aí, sucessivamente. Ruth, casei de novo, sendo aposentado ou aposentada, quero incluir minha nova esposa, minha companheira, posso? Pode e deve. Tem esse direito aqui à inclusão. Então, todas essas informações você encontra no portal, inclusive quais são os documentos exigidos. O processo é todo eletrônico, é bem fácil e eu tenho certeza que... Vamos lá. Novamente, o custeio, né? Vamos falar um pouquinho do custeio do plano. Como é que a gente consegue enquadrar um beneficiário na tabela de custeio adequada? Agora em março nós tivemos um reajuste na tabela de contribuição grande risco. E aí vocês sabem que a Petrobras, todo o benefício dela, todo o nosso benefício de saúde, ele é regido em acordo coletivo de trabalho. Então a data do acordo coletivo é sempre em setembro, mas devido às negociações sindicais e tudo mais, dificilmente a gente consegue estabelecer um acordo em setembro. Então quando ocorre a mudança e a assinatura de todos os sindicatos, essa tabela é atualizada sempre no mês de março. Então nós tivemos agora no mês de março um reajuste da tabela. Depois, se vocês quiserem, a gente pode acessar o portal, cada um se atualizar, ver em que faixa está. E aí vocês têm aquele enquadramento. Como é que eu faço aquele enquadramento? Para quem é do Ministério do... Agora é o Ministério da Economia, né? Gestão. O valor que vocês recebem pelo Ministério é a nossa referência para o seu enquadramento da faixa, ok? Então é o valor bruto que vocês recebem por lá. Ruth, eu fiz um empréstimo, eu pago uma pensão, eu tenho dedução? Não, é o valor bruto que vocês recebem pelo Ministério. Ruth, eu não recebo pelo Ministério, eu sou aposentado e tenho Petros. E aí a gente soma as duas remunerações, INSS e Petros. É mais ou menos assim que acontece. Então, o seu enquadramento para essa tabela vigente a partir de 1/3/2023 é pelo seu salário bruto do Ministério. Ok? Combinado? Ruth, quanto eu pago o meu percentual de participação? Eu fui numa consulta e eu não sei quanto é que eu vou pagar, quanto é que vai vir no meu extrato, qual é a margem máxima de utilidade, qual é o valor máximo que eu tenho pela minha margem. Foi também estabelecido em acordo coletivo de trabalho 30% daquilo que você recebe. Ou seja, caso vocês tenham um custo, né, uma utilização muito grande em determinado mês, vocês precisam entender que aquele valor pode chegar até 30%, comprometer até 30% dentro do boleto que vai ser emitido para você. Por isso, a necessidade e a importância de manter não só apenas os dados atualizados, gente, mas também os dados de remuneração. Nós não queremos e não podemos ser injustos colocando ali um valor que não reflete aquilo que você recebe, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um dado atualizado, porque é a sustentabilidade do programa. A Saúde Petrobras tem muito a melhorar, a gente tem buscado isso, mas a sustentabilidade do plano hoje, vocês sabem que alguns planos de saúde não oferecem nem 50% do que esse plano oferece. Tanto de cobertura à rede credenciada, que são os melhores hospitais do grupo acelerado, tanto a rede credenciada dos hospitais, quanto os nossos serviços, programas, coberturas, nenhum outro plano de mercado oferece isso. Então, para que a gente possa garantir a sustentabilidade dele, é preciso que todas as remunerações, enquadramentos estejam corretos, ok? E aí a gente simulou aqui, eu acho que assim a apresentação não vai ficar muito legal, mas a gente simulou alguém que tem família, que está numa determinada faixa, quanto em média ele pagaria por mês que tem a contribuição grande risco, que é o que eu acabei de falar. A contribuição grande risco é um valor fixo mensal. Independente de utilização, vocês vão ter que pagar aquele valor, como se fosse um seguro. Por quê? Num caso de urgência e emergência, hoje eu penso assim, quando você entra numa urgência e emergência, é como se fosse um cheque em branco. Você não sabe se você vai ter que chegar lá e vai fazer uma tomografia, né? Quantas medicações você vai ter que tomar. Então, pensando nisso também, né, já lá atrás, na antiga MS, agora Saúde Petrobras, foi estabelecido que os procedimentos classificados como urgência e emergência são grande risco, ou seja, a gente absorve integralmente o valor, a gente não repassa esse custo de coparticipação
para vocês beneficiários. Cirurgias de grande porte, alguns medicamentos oncológicos também, tudo isso é classificado como grande risco. Outras medicações também são. No passado, vou tirar minha dúvida, né? Quero água, vou Pode pegar. tomar. Já que a gente está batendo papo, deixa eu tomar. Vamos lá. No passado, o grande risco, se entendia o seguinte, para mim utilizar o grande risco, eu tinha que me internar 24 horas, porque senão não era classificado grande risco. Para ser grande risco, tinha que haver essa internação de 24 horas. Então, isso hoje... Numa urgência e emergência, não. Não é a necessidade dessa internação de 24 horas. Mas eu vou falar uma diferença para vocês. Tem um procedimento que a gente chama de day clinic. Às vezes é uma cirurgia, né? Uma cirurgia assim simples, né? Às vezes para nariz, essas coisas. Esse day clinic, gente, embora você esteja numa rede hospitalar, vão separar lá um centro cirúrgico para você, isso não é classificado como grande risco. Não é. Day clinic não. Não é grande risco. Então, tem o day clinic para tratamento oncológico, que é uma outra história, é um outro papo, os técnicos podem ajudar melhor. Day clinic, colonoscopia, o exame? Eu tenho quase certeza que sim. Mas no caso dos hospitais, por exemplo, eles podem até fazer esse day clinic, que seria uma forma deles se beneficiarem disso e botar como day clinic, considerar. Para o hospital é diferente, porque a gente paga ao profissional aquilo que foi utilizado lá, conforme tabela negociada. Então é mais um acordo mesmo e aquilo que está estabelecido em regra. Tá? Então o hospital está fora disso, não fiquem preocupados, é a indicação de fato. Essa que você está falando, decline, né? Eu sempre, quando eu falo com os associados, eu falava assim, aquele procedimento que vocês vão fazer agendado, que tem dia e hora para cirurgia, isso não é classificado como um grande risco. Depende. Eu passava assim para eles, vamos supor, como você deu o exemplo aí da varize, a pessoa vai fazer uma cirurgia de varize, ela tem um horário, um hospital, tudo agendado. Aí, se ela tem isso tudo agendado, ela não está no grande risco. O que eu considerava grande risco, que assim, que eu sempre passo para eles, é o quê? Passou mal, chegou no hospital, precisou fazer aquela bateria de exame, né, para saber diagnosticar o que a pessoa realmente tem, aí aquilo eu achava que estava classificado como grande risco, entendeu? Aí agora esse tal do, né, que você está falando aí, então a pessoa nem sempre não vai ser no pequeno risco, pode ser que também seja no grande risco. Emergência, então, é diferente do... Urgência e emergência é sempre grande risco. Se porventura teve um mal-estar, precisou ir para o Copa-Dó, para o Barra-Dó, aqueles procedimentos realizados já são classificados como grande risco. Ruth, eu só fiquei 5 horas lá, é grande risco. É urgência e emergência? Então é grande risco. A Petrobras absorve integralmente. É interessante isso, gente. O day clinic tem horário específico ou não? Como é considerado? O day clinic eu acho que é até 12 horas, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai operar, por exemplo, catarata, que é uma coisa que entra, faz e sai logo. É pequeno risco. É pequeno risco. Catarata é pequeno risco. Tem a coparticipação do beneficiário. Tá bom? Então, assim, tem essas condições do que é grande risco, aquilo que você paga a contribuição mensalmente, mas por outro lado você tem coberturas, assim. E cobertura, gente, às vezes uma cirurgia de materiais hospitalares, isso tudo é muito caro. E a Petrobras absorve integralmente para não ter que repassar para vocês. Tá bom? Entra e sai. Vamos lá. Boleto. Boleto é sempre, né, interessante. A gente tem hoje, embora a Petrobras, ela tenha, nós como Saúde Petrobras, né, adquirimos uma certa independência da Petrobras, eu costumo brincar que a Saúde Petrobras ainda é aquele filho que adquiriu independência, mas nos finais de semana tem que ir lá na casa da mãe para poder lavar a roupa, porque ele está se organizando. Isso aconteceu principalmente para a questão financeira. Hoje é a Saúde Petrobras que recebe a cobrança de vocês, de qualquer hospital ou procedimento que vocês realizam. É a Saúde Petrobras que faz o pagamento da guia e paga o credenciado lá que você utilizou, que calcula o seu valor de contribuição de risco, que gera a cobrança. Mas quem emite essa cobrança e manda para vocês é o financeiro da Petrobras. E aí está a diferença, né? Então, vocês estranham, às vezes a gente fala assim, não, mas eu já liguei lá para o setor que atualiza o meu boleto e meu e-mail lá atualizado, meu endereço está atualizado também, mas aqui a Saúde Petrobras não atualizou. Gente, são sistemas, são realidades diferentes. Então, vocês precisam, e aí reforçando o que o Ângelo falou no início, usar o portal do beneficiário para atualizar seus dados, atualizar seu telefone, atualizar seu endereço,
não adianta atualizar só no financeiro. Aquele setor que vai emitir o boleto para você, que tem ali o 0800 dele, tem os canais de atendimento dele, ele não vai receber. Nós hoje temos o cuidado seguinte, todo mundo que manda pra gente, né, vocês beneficiários que mandam pra gente, principalmente o e-mail e endereço atualizado, a gente tem o cuidado de abrir um chamado lá para a Petrobras e pedir a esse financeiro que atualize também. Temos essa preocupação. Mas de lá para cá isso não acontece. Então atualize seus dados lá, mas atualize conosco também sempre. Ruth, meu boleto às vezes atrasa, eu fico preocupada. Está chegando o dia 10 e o boleto não chega. E aí temos as opções agora de pegar uma segunda via no portal, e é por isso que o portal é tão interessante, tão importante, e também você pode receber para o seu e-mail, o próprio Finanças dispara para o seu e-mail, além de encaminhar para a sua residência. Então fala um pouquinho de programas e coberturas que está dentro daquela conversa que tivemos inicialmente. Dificilmente um plano de saúde de mercado oferece, né? Então por isso que a gente levanta mesmo a bandeira da saúde Petrobras. Eu sou fã desse plano, sempre fui. Nem era beneficiária antes, mas eu já torcia para dar muito certo, deu. Então, falando de programa de assistência domiciliar, tá? O que é o programa de assistência domiciliar, gente? É aquele apoio de médicos especializados, técnicos, que vocês recebem na residência de vocês. E aí não é novidade para ninguém que às vezes depois de uma cirurgia ou algo desse tipo, a recuperação em casa é muito melhor, né? Você sai do risco de bactérias e tudo mais, além de estar ali na sua casa com as pessoas que você gosta. Então, isso tende a melhorar ainda mais. Então, existem pacientes que às vezes não têm alta definitivamente. Ela teve uma alta do hospital porque os profissionais, né, os técnicos dos hospitais entendem que ela consegue ter essa assistência em domicílio. Então, quando é feita uma avaliação, a gente tem uma equipe do PAD, envolvido com médicos, assistentes sociais, eles fazem essa avaliação. E quando a pessoa, de fato, se enquadra nessa condição, é montado toda uma instalação para ele na residência dele, para ele ficar lá. Lembra que eu falei que internação é grande risco? A questão domiciliar, se é internação, também é grande risco. Ou seja, o custo da saúde Petrobras. Isso aí. E aí tem um outro tipo de atendimento que é classificado como pequeno risco. Como acontece? Às vezes a pessoa fez uma cirurgia no joelho ou precisa de algum tratamento de fisioterapia. E aí é difícil a locomoção, né? Então, é possível pedir a avaliação e também fazer a inscrição para que vocês tenham a fisioterapia domiciliar. Eu dei o exemplo da fisioterapia, que é mais comum, mas tem outros procedimentos que é possível receber o tratamento na sua casa, sem você precisar sair. Essa fisioterapia, ela entra no PAD ou entra no home care? Não, vamos lá, no PAD. No PAD? A gente está trabalhando no PAD. Qual é o número de quantidade? É o médico que determina. A depender do quadro. Tá, gente? Eu não sou técnica da área. A gente traz aqui as principais informações para que vocês conheçam que existe essa possibilidade e busquem informações, entendeu? E que a gente também possa assessorar no que for possível. Então a gente dá dicas de coberturas que às vezes o beneficiário não sabe. Não, é bem interessante. Né? Então é importante que vocês conheçam, tá bom? Então o pequeno risco, uma fisioterapia ou algo nesse sentido, tem aquela coparticipação. Beleza? Combinado? E também tem o auxílio cuidador. O que é o auxílio cuidador, gente? É aquela pessoa que precisa de alguém para acompanhar. Então, assim, uma pessoa mais idosa, que tem algum tipo de deficiência e tudo. E quem é o auxílio cuidador? Ruth, a minha filha cuida muito bem de mim. Eu quero colocar a minha filha como minha cuidadora. Não pode. Não pode ser parente direto. Por mais que a gente saiba que um parente direto está ali super dedicado a você, você não pode classificar como auxílio alguém, indicar alguém para você ter que ser alguém que não tenha vínculo familiar. E aí essa pessoa vai te auxiliar. A Petrobras, né, a Saúde Petrobras, ela tem um subsídio, uma remuneração aí, é um salário mínimo, né, Érica? Ainda está no salário mínimo. Ruth, mas eu não pago um salário mínimo. A pessoa que trabalha comigo, eu pago para ela 2 salários mínimos. Na verdade, é uma ajuda de custo. A Petrobras vai subsidiar com o salário mínimo. A diferença do que você paga para essa pessoa é aquilo que você precisa disponibilizar. Tem um tempo isso? É base de reembolso, né? Não tinha isso? Reembolso. Base de reembolso. Porque senão a pessoa acha que tem que... Não, a pessoa trabalhou aquele mês, né? Aí você tem, a própria Petrobras disponibiliza o próprio recibo delas, que aí a pessoa que está trabalhando para você vai ter que assinar,
aí a gente dá entrada lá no portal, essa solicitação de reembolso. E Aí os direitos- sempre, né? Isso mesmo. Vai E os ter- direitos trabalhistas dessa pessoa também é de responsabilidade do beneficiário. Ok? Então, direitos trabalhistas, se paga além de um salário mínimo, isso tudo é responsabilidade do Só um beneficiário. detalhe, tipo, a minha mãe tem Alzheimer, eu cuido dela, só que vai chegar uma hora que eu vou precisar, até hoje eu preciso, tipo, eu tô aqui porque tem alguém lá que pegar, ela foi hoje, e aí você fica aí que eu vou, e aí eu gostaria de saber, eu tenho o direito de Pedir uma um cuidador. mas Fala vai de ser você, do vai sair. salário. Mas o ACI... Não Tem nada a fica ver com presa na isso, não. remuneração do beneficiário, não. mas o ACI, você tem que pegar um formulário É. e levar para o médico o questionário, que aí o Ah, médico sim. vai preencher aquele questionário e vai ser avaliado pela Petrobras. Porque quando ela fala que são os direitos que vocês têm, mas isso aí não é chegar, eu vou contratar, vou mandar o recibo É, para não, é o salário, né? E existe um esse formulário. médico, mediante ao laudo, a especificação da doença da mãe, Tá me limitando, entendeu? Aí tem um irmão que trabalha, outro, você que não faz nada vai cuidar, mas não é assim. Não, Isso não é é minha assim. vida. Sim. Então eu tava achando que era devido assim ao salário da pessoa. Não tá preso a isso, então, não. eu pego esse formulário, levo para o psiquiatra dela. Tem um Tem formulário. final de Tem um semana. formulário, tem um formulário, tem um questionário, você leva para o médico, ele vai preencher, tem uma pontuação ali, a gente vai mandar para a Saúde Petrobras através do portal e depois eles mandam uma resposta. Quando ele falar para você, ok, aí você vai contratar a pessoa. Não, já tem que ter uma pessoa, porque a gente tem que mandar a documentação da pessoa também. Eu tentei Isso. E até um salário. É um salário, ajuda. né? Eu costumo falar com eles aqui que eles têm tantos benefícios, mas Mas não, é por isso que não essa, explora. por isso que essa conversa é importante, né? Ela devia um salário. Eu vou te ajudar porque você tem dinheiro. A Maria do Eu Carmo trabalho aqui. muito com isso, que geralmente encaminho os pedidos para a Petrobras, tá? O ACI, que é esse auxílio cuidador, tem um questionário que o médico tem que preencher, o familiar também tem um relatório que tem que fazer justificando por que está pedindo, e esse questionário é avaliado por uma equipe médica da Petrobras, que tem que atingir uma certa pontuação. Se não atingir essa pontuação, não tem cobertura. E a pontuação depende das Depende do que o respostas. médico preencher nesse relatório. A dependência da pessoa, uma série de fatores, tá? Então é isso. Agora eu também queria pedir uma ajuda com referência ao PAD. Hoje eu estou com muita dificuldade em relacionamento com o PAD. Se vocês poderiam até me ajudar. Porque a pessoa que está com a familiar, que está com uma pessoa dele, sendo assistida pelo PAD, às vezes precisa de contato imediato. Porque está com problema com home care, está com a pessoa no hospital dependendo de uma remoção para ir para casa, uma série de fatores. E hoje, depois que houve essa mudança para a saúde Petrobras, nem eu, como assistente social, estou conseguindo mais esse contato, porque houve uma orientação lá, elas não podem mais atender. Para você ter uma ideia, me passaram o telefone de corporativo de uma assistente social do PAD, que eu mesmo não consigo falar. Quanto mais familiar, que você precisa de uma ajuda, tá bom? Vou anotar aqui para poder passar o contato. Beleza, e tem também, gente, ainda dentro do PAD, que é esse programa, que é o auxílio equipamentos, né? Que é reembolso aí de, às vezes, cadeira de roda. A Petrobras, ela não cobre cadeira de rodas. Ela não, se você comprar e pedir reembolso, ela não paga. O que ela assessora de alguns equipamentos, às vezes a cadeira de roda, a cadeira de banho, e aí ela, cama hospitalar, e aí ela faz essa avaliação e vocês conseguem pedir o reembolso do aluguel daqueles equipamentos, tá bom? Vendo como é importante? Bate-papo é bom. Ainda não chegou no home care, não, tá ótimo. Tá bom, Mas você tem direito por causa que ela... Tá. Aqui nessa apresentação, né, que será disponibilizada depois para vocês, tem dicas, inclusive, de como vocês podem fazer a inscrição. Eu vi ali que a Ana Paula dá banho, tá dominando tudo. Então, assim, tem indicação de quando o paciente está em casa e é o grande risco, é uma internação domiciliar, quando é aquele procedimento de algum tratamento, por exemplo, que eu dei da fisioterapia. Então, é bem bacana aí, a gente segrega aqui por região, quais são os e-mails que vocês podem encaminhar. Sim. Cobra, estou dormindo. Aqui é a casa mãe. Vou tentar. Alguns serviços, né? A gente tem como autorização automática, a gente
graças a Deus estamos saindo de um período tenebroso que foi o Covid. Acho que todo mundo tem uma história envolvendo o Covid, dificilmente não. Então, essa questão ali, no início, era necessário pedir autorização. A gente sempre traz isso porque, às vezes, a pessoa se prende à história inicial. Então, o Covid ainda, o beneficiário tinha que ligar, tinha que aguardar a autorização do hospital, enfim, do plano de saúde. E aí, a própria ANS orientou que tirassem essa obrigação, até pela urgência que se tem. Então, se hoje o beneficiário está se sentindo mal e tem o risco, sintomas de Covid, ele pode chegar no laboratório, vai ser feito e autorizado. E também a gente tem a coleta domiciliar, que é bem interessante. Vocês conhecem a coleta domiciliar? Muito boa. Então, assim, aquela conversa de você estar na comodidade da sua casa, você não tem que se expor. E não é um exame só para Covid, não, tá, gente? Porque muitos ficaram com esse entendimento. Só se for Covid que eu posso pedir coleta domiciliar. Não é. Um exame de sangue, um hemograma, alguma coisa que o médico tenha recomendado, vocês também podem acionar a Saúde Petrobras e iremos pedir a coleta domiciliar. Quanto à vacina, por exemplo, essa vacina que vai querer? Então, vamos lá. O que a gente tem hoje é parceria com algumas clínicas, por exemplo, da vacina da gripe, né? A vacina da gripe eu sei que tem convênio. Nós estamos, assim, eu digo nós, a equipe lá de regulação, eles estão tentando estender um pouco essas questões da vacina para uma parceria. Por quê? É interessante para a gente que o beneficiário esteja vacinado, né? A saúde de vocês é primordial. Então, hoje, nós temos algumas clínicas com parceria para a gripe, a vacina da gripe. As demais vacinas, porventura vocês necessitem, ainda estão sendo negociadas. Mas isso vai ser divulgado posteriormente, tá? Então, gente, essa parte, eu gosto sempre de trazer essa informação porque eu sou uma cliente do Einstein Connect. É mais atenção, mais cuidado. E esses programas novos estão vindo para trazer isso, para trazer essa assistência, esse olhar, esse cuidado, né? Então, assim, a gente tem duas questões aqui fortes, que é a prevenção e a atualização de dados de contato. Porque a gente só chega em vocês quando a gente tem atualização de dados de contato. Agora, esse programa Cuidar, eu não sei se ele não tem custo para o beneficiário, né? Então, por isso que eu falo, que nós temos que explorar esse instituto, porque assim, botar a mão no bolso ninguém gosta, né? Por mais que seja para benefício nosso, às vezes, eu já tenho meu médico, igual que o nosso Otávio me falou, pô, eu fui no médico, cheguei no médico, ele falou para mim assim, qual é o nome do seu geriatra? Ele, que geriatra? Não tem geriatra, não. Aí o que acontece? No programa Cuidar, ele já dá esse, né? Então o que acontece? É um programa que eu falo, é um benefício. Você não vai ter ônus nenhum. A única coisa que você vai ter é que aceitar o programa e fazer tudo direitinho. E é gratificante, viu, Paulinha? A gente vai levar isso para a equipe para ver o quanto está sendo farmácia. Eu sempre brinco que o benefício farmácia é uma mistura de amor e ódio, mas no final sempre dá certo. Recentemente, no final do ano passado, né, a gente teve uma mudança significativa com relação ao benefício farmácia. Então, eu vou falando aqui quais são as modalidades do benefício farmácia para vocês e mais ou menos como é que funciona. Nós tínhamos antes um outro sistema de compra do benefício farmácia, mas nós passamos a adotar um sistema de compra em farmácias que a gente chama de farmácias credenciadas. Então, a Saúde Petrobras conseguiu fazer parceria com as grandes redes farmacêuticas, Raia, Pacheco, Venâncio, essas maiores, mas também tem farmácias menores que têm essa parceria. E qual é a vantagem que a gente buscou dentro desse novo modelo do benefício farmácia? O beneficiário precisa ter a receita, é primordial que vocês tenham a receita. Produtos de higiene, algo nesse sentido, isso não tem cobertura. Então, às vezes as pessoas me perguntam muito, Ruth, fralda, infelizmente não está dentro do rol, é medicação, ok? Então, dentro do laudo, medicação, eu vou numa farmácia credenciada. Chegando nessa farmácia, eu vou me apresentar como uma beneficiária da Petrobras e eu vou mostrar a minha carteirinha, seja ela física, ainda caso tenha, ou a minha carteirinha digital. A farmácia vai lançar isso lá. Tem alguns atendentes que às vezes eles não conhecem, porque eles ficam muito presos ao nome da empresa que está por trás fazendo essa
parceria com a gente, que é a Funcional. E aí o beneficiário fica assim, não, eu não sou da Funcional, eu sou da Saúde Petrobras. A Funcional, gente, é uma empresa que está administrando essa compra junto com a Saúde Petrobras, ok? Então, eu vou na farmácia, um exemplo, a medicação custa R$100, tá? Eu vou fazer uma conta simples aqui para ficar fácil para todo mundo entender. A medicação custa R$100. Se você, nosso beneficiário, tem uma coparticipação, que é aquela história do pequeno risco que eu falei, de 50%, no ato da compra você desembolsa R$50. Os outros 50 a farmácia vai mandar e a gente paga a farmácia. É tanto assim, 50%? Depende do valor de remuneração, tá? Eu citei, mas a nossa tabela ela varia de 7% a 50%. Então, sempre considerando a faixa salarial e a idade, que é a faixa etária. Bom? Tem muitos anunciados e pensionistas que não usam o benefício farmácia. Eu não uso. Porque eu tô falando porque eu sei que não usa. Tem pensionista que eu conheço que ela faz tratamento, um remédio caríssimo. Tá? Ela vai lá na farmácia, ela não fala nada, ela faz a compra e vem embora. Então, eu já avisei a ela, e porque, assim, né, a gente conhece muitas pessoas, as pessoas são ligadas, qualquer suplementos alimentares, isso não são considerados medicamentos dentro para cobertura do benefício farmácia, tá? Então, voltando, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, então tem a relação ali dos medicamentos não cobertos, porque já é possível que vocês tenham informação mais facilidade. Embora esteja no portal, eu sempre incentivo o portal, gente. Sou fã do portal. Anteriormente vinha uns livrinhos citando quais as farmácias. É uma modernidade, Mas aí eu falo para elas o seguinte, realmente, o pessoal, eu até tenho aí antigos, aqueles com espiral, aqueles livrinhos dos credenciados, que eles gostavam muito. Só que muitos aqui, eu já falei, hoje o médico está credenciado pela Saúde Petrobras. Pode ser que amanhã você vai se consultar, ele não esteja. Aí você vai dizer, mas tá no livrinho, entendeu? E no site você tem essa possibilidade de estar sempre atualizado e você vai verificar se aquele médico ainda continua credenciado ou não, né? O livro dele não tá. Posso perguntar uma coisa? Pode, Liliane? com certeza. A carteirinha digital, a gente fotografa que a gente tem e põe no celular ou é outra? Não. Você É vai. outra. Você tem ela, a imagenzinha dela, depois eu vou te mostrar aqui. Você tem a imagenzinha dela e ela gera ali. Tem um outro layout, como Saúde Petrobras, já tá sua carteirinha e não tem mais foto. A história da foto foi embora já. É o aplicativo, Tá? né? É o aplicativo. É um aplicativo que você baixa no seu celular. Que aí quando a senhora precisar ir fazer alguma consulta, a senhora entra no aplicativo e mostra a sua carteirinha. Agora, conta pra mim é pra sempre, né? Um acidente. Não perde ela não, ela tem valor também. Pelo assento portal, não é? Então, vou falar bem rapidinho de regulação médica. A dica é a seguinte, e eu peguei essa dica com um colega. Essa aqui? Essa daí. Ah, olha, ela imprimiu e eu achei que Mas eu não tenho minha mãe dois. Só avisa que a outra ainda serve, hein? A anterior serve. E quem quiser carteirinha digital, eu vou mandar pra vocês. Tá? Sem briga. Todo mundo vai receber a carteirinha digital no WhatsApp. Todo mundo vai receber, fica tranquilo. Daqui a pouco vocês vão ver apitar aí no celular de vocês aí a carteirinha digital. Me aguarda. Tá acabando, gente, tá acabando. Vamos lá. Então, assim, só passando rapidamente, também são dicas importantes que a gente traz. Nós percebemos em nossos canais uma certa ansiedade do beneficiário com relação à autorização. O médico já mandou minha autorização, não liberou minha autorização, ele falou pra mim que já mandou, que não chegou. Gente, vamos lá, vamos combinar uma coisa. O profissional, seja ele um profissional médico ou na rede hospitalar, é ele que faz esse contato com a Saúde Petrobras. Por mais que a Saúde Petrobras tenha interesse em auxiliar vocês para ver o status do seu pedido de autorização, às vezes, e na verdade a grande maioria das vezes, o profissional diz que já mandou, o hospital diz que já mandou e não tem autorização lá. Isso gera um transtorno para o beneficiário porque ele acha que está tendo uma demora da nossa parte ou um descaso da nossa parte, porque a gente sabe que quem está doente tem pressa. E não é isso.
Então, assim, o porquê que é o profissional, porquê que é o hospital que precisa fazer esse contato e mandar essa autorização para a Saúde Petrobras? Porque podem ter algumas informações técnicas que o médico daqui vai perguntar e você não vai conseguir esclarecer. É o seu médico, é a pessoa que está atendendo lá na instituição que precisa fazer isso. Então, todas as vezes que um profissional disser assim para você, olha, eu já mandei autorização, o senhor me diz então o horário que o senhor mandou? Só para ter certeza que efetivamente ele mandou. Mas você ligando para a gente e cobrando, infelizmente a gente não consegue ter muito sucesso. Ele precisa encaminhar toda a documentação. Às vezes manda, cai em pendência, a gente pede uma documentação, um laudo complementar, enfim, ou alguma especificação, e isso acaba atrasando algumas autorizações. A Maria tem experiência sobre isso, que aconteceu várias vezes, que o médico, ele faz aquela solicitação faltando informação, na própria solicitação. Às vezes ele acha que é a Petrobras que está atrasando, mas aí tem a solicitação, mas ele fez, ele mandou, a gente fala assim, eu acredito que ele tenha feito. Aí a Maria do Carmo, às vezes, entra em ação aí, que é assistente social, o hospital, faz tudo direitinho, quando vai ver, às vezes é uma informação que o próprio médico esqueceu de botar naquele pedido. Entendeu? Aí a Petrobras fala, tá certo. Mas a Petrobras podia ter avisado o médico que está faltando isso daqui. Mas às vezes o próprio médico, mais experiente que ele seja, às vezes passa alguma coisa despercebida, ele esquece de marcar um xizinho numa coisa e a Petrobras às vezes não autoriza porque está faltando essa informação, porque às vezes não é a culpa dela, né? Exatamente. Então, assim, fiquem atentos a isso. Todo o pedido de autorização tem um prazo. Tá aqui, amiga, caminha um pouquinho pra frente. Só para que vocês tenham uma noção, todo pedido de autorização todo procedimento tem um prazo. Esse prazo não foi estabelecido por nós, foi estabelecido pela própria agência, a depender da urgência da situação. É claro que o atendimento de urgência e emergência, você não vai ficar batendo cabeça na porta do hospital até alguém pedir autorização. Prioridade é a vida. A gente fez o atendimento, depois a rede hospitalar resolve com a Saúde Petrobras e segue adiante, tá bom? Mas alguns procedimentos já programados, a gente tem um prazo de liberação dentro daquilo que, desde que não ofereça risco para o beneficiário. Qual é o prazo? Então, vai depender do procedimento. Tipo assim, uma consulta básica, 7 dias. Tem um aqui, ó, que é o mais longo, que leva, cadê? 10 dias, né? 21 dias. Mas aí, esse está envolvendo mais procedimentos cirúrgicos, hemodiálise, que requer que é isso aí, é uma cirurgia de alta complexidade. Então, uma cirurgia de alta complexidade, eu não posso de hoje para amanhã autorizar, a não ser que você esteja dentro de uma emergência, e aí não tem o que se fazer. Agora, se é algo programado, está fazendo os exames pré-operatórios, isso tudo leva esse tempo, desde que não ofereça risco para vocês, tá bom? Esse é o maior prazo que eu tenho aqui. Pode ler. Aí eu vou falar do portal de novo, que a gente sempre fala do portal. Os canais de atendimento, pode falar. Modalidade de atendimento, vou falar bem rapidinho também. O que é livre escolha? Você vai lá naquele profissional credenciado, igual a Aninha falou, que você já vai, consulta com ele desde a época do caderninho, ele está ali fiel com a gente, então ele é um profissional credenciado. Você vai lá, faz a sua consulta, faz seu exame, assina uma guia de atendimento, não paga nada no ato do atendimento, não pode ter nenhuma cobrança adicional se você for num profissional, seja clínica ou seja hospital credenciado, tá? Não adianta o profissional falar assim pra você, olha, a Petrobras só me paga R$200 por essa consulta, mas mesmo eu sendo credenciado, ela custa 500 e você vai ter que desembolsar 300. Isso não existe. Ok? Então, todo profissional credenciado, ele assina um acordo com a gente, os valores são negociados para evitar qualquer tipo de cobrança adicional. A garantia de atendimento. Não, vou falar da garantia de atendimento. Escolha de E a instituição por ele não credenciada? Eu vou falar agora. Ó, tá todo mundo afiadinho. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse primeiro que você falou. Não, nem sei se vai ser pra frente, mas se for você me conta. Garantia de atendimento? Não. É que a maioria do pessoal está acostumado a pagar um valor todo mês de boleto, que é o grande risco. Mas se ele utilizar, ele tem a coparticipação. Beleza. Só que o que acontece? Eles vão no médico em janeiro e a cobrança só vem em junho. Eles vão no médico em maio e só vem em dezembro. Aí muitos ficam aqui assim pra mim, olha, eu não vou pagar esse boleto porque esse boleto está me cobrando um valor. Eu já tenho anos que eu não uso a Saúde Petrobras, né, Maria? Eu tenho anos que eu falei, tá bom, a gente vai lá ver. Aí a gente pega,
sai umas 5 folhas, entendeu? Aí quando você olha lá, realmente, usou em janeiro, fevereiro. Aí eu costumo falar, ó, o médico, a clínica, então, ele demora para enviar essa informação para a saúde de Petrobras. Então, por isso que aí, então tem até 90 dias. Você vai no médico hoje, ainda tem 90 dias para ele enviar para depois eles Para cobrarem. enviar, e a saúde Petrobras vai processar aquilo, pode ser que não caia no contra-cheque do mês. Vai processar, Exatamente. dependendo do dia, Então, se vier alguma cobrança, 4 meses. se vier uma cobrança para você nesse mês e que você utilizou em dezembro, vamos dizer assim, tá no prazo, porque eles ficam assim, mas eu não usei nada esse ano. E eu falei assim, mas usou, se não foi esse ano, usou. Aí quando a gente vai ver, tá lá, e a gente dá imprime aquela folhinha, né? Os valores, tudo bonitinho, aí leva. Aí eu falo, leva porque tem que saber que usou. Isso aí, né? Gostei. É isso aí. Então o prazo é de 90 dias para o credenciado enviar. Depois tem todo o processo dele. Isso aí. Diz uma coisa, qual é a melhor data para você fazer entrega de um recibo? E eu tô com uma boa dica de recibo agora, vocês vão adorar. Eu trouxe novidade de reembolso, eu não ia vir aqui à toa A livre escolha, você vai falar agora. O que acontece com a livre escolha, gente? Vou falar. Então tá. Essa é legal, não é? Mas pode falar lá os reembolsos. Pode? Então, já passou. Deixa eu adiantar de reembolso. Vamos lá. Nós tínhamos até então, porque eu estou trazendo novidades, trago novidades. Opa. O reembolso, ele tinha uma data. Vocês entregavam o recibo e aí, às vezes, demorava até 60 dias para receber na conta. Por quê, Ruth? Porque depende da data, que é o que ela falou, a data de fechamento do nosso sistema lá financeiro para fechar. Depois tinha um prazo mínimo de mais 30 dias para acreditar isso na conta corrente. O que mudou para vocês, principalmente para quem recebe por boleto? Essa é a dica. Agora, a gente consegue creditar para vocês em no máximo até 10 dias, está até diminuindo. Então, o prazo que o financeiro dá por segurança é 30, nunca mais vai chegar a 60. Mas a gente, hoje, antes de vir para cá, eu falei para o financeiro, pessoal, está sendo um sucesso. Às vezes o beneficiário recebe em 4 dias, em 5 dias. Por que isso? É o que a Erika e o Anderson estão falando. A gente está tentando automatizar as coisas. A Saúde Petrobras veio para mudar aquilo que hoje, o que ainda era um complicador. Então, os empregados da Petrobras, eles já tinham como regra receber em até 10 dias, o que vai reduzir para eles também. Mas a mudança para eles não é tão expressiva quanto para vocês aposentados. Ruth, eu preciso fazer alguma inscrição para isso? Não, porque para quem é boleto, acredito que todos aqui sejam boleto, já recebem apenas, só podem receber o reembolso em conta corrente, certo? Vamos falar da conta então. Dados cadastrais atualizados, Aninha. Se a conta estiver errada, esse reembolso vai ficar reprocessando a vida inteira e não vai pagar. Aí só me responde uma pergunta. Então, aqui, como a gente faz esse pedido de reembolso de despesa médica, a gente sempre fala para o anistiado, para o associado, ó, o reembolso, ele cai entre o dia 25 e o dia 30. Mudou, essa então data isso já era. acabou. Sabe quando passou a vigília? Segunda-feira, gente. Ah, Eu então. falei, coloca isso Muito- lá pro muito ar, que eu tenho recente, que levar então. isso pra contar. É muito recente, muito recente. É muito recente agora. Olha, eu cuspi. Isso é só para reembolso de livre escolha ou para todos os programas PAD? Não, vamos lá, vamos colocar. O PAD e o benefício farmácia ainda não está dentro disso. Tá? A proposta é que a gente consiga ganhar a mesma celeridade dos reembolsos, mas eu digo reembolsos normais, consultas, tá? Que são mais rotineiros. Sim, Tá bom, Aninha? Eu acho já um avanço. Não, Com porque certeza. A gente recebe muitos pedidos de reembolso assim, eu falo que é despesa médica, né? Que eles vão lá, se consultam. Eu tô com aí que essa semana. Então. Mas no caso de cirurgia, também Anestesista, tá nesse. Tá incluído Anestesista. nesse. Legal. Tá bom? Não, é porque às vezes a gente quer dizer, faz um acordo com o médico, Isso. aí ele diz, não, daqui a 20 dias. Aí 30 dias nada. 60 nada. Agora em conta corrente, o que a gente chama atenção aqui, Ana? Conta poupança
Eu não vou dizer que hipótese alguma, mas a única condição é se você, nosso beneficiário titular, também for o titular dessa conta poupança. Nenhuma outra hipótese, eu tenho uma conta com meu marido, eu sou a segunda, não vai entrar, porque o banco busca aquele que é o titular. Então, evitar conta poupança, sempre conta corrente, conta salário não reconhece, tá? Isso é uma regra do próprio banco, tá? Não é uma regra que nós estabelecemos. A gente só repassa para o beneficiário a criticidade de algumas questões. Tem associados nossos, que aconteceu agora recente, que agora você, quando está no... Eu vou dar um exemplo do Bradesco, porque eu sou Bradesco, aí eu sei, né? Aí você está no Bradesco, aí você deixa de ser aquele cliente, né? E passa a ser Prime. E quando você muda para o Prime, eles mudam o número da sua conta. Aí o que acontece? O reembolso, ele é até feito por 1, 2, 3, 4 meses, que é bom que ele fica reconhecendo. Vai para a conta antiga, vai para a conta nova. Mas chega uma hora que isso acaba. Então é sempre bom, porque a gente fez o recadastramento de vocês, todo mundo aqui é conta corrente, todo mundo é bonitinho. Mas se houver algum tipo de mudança em relação à conta, você passa para estilo, personalité, né? Van Gogh, né? Passou para ser top, avisa a gente, que aí a gente vai fazer a troca. Porque no primeiro mês, no segundo mês, pode ser que aquele reembolso caia na conta antiga e o banco tem esse trabalho. Depois, eu acho que acaba. Aí a Petrobras fala, mas eu fiz o reembolso. Aí eles falam, não caiu na minha conta. Aí quando a gente vai ver, é esse problema. E só ainda com relação ao reembolso, o tempo do recibo, não, conta salário não. Tem que ser conta corrente. A conta salário, o pagamento do salário cai na conta, mas é conta corrente. Tá? Que a gente não confunde mesmo. Eu fiquei com dúvida nesse reembolso do particular. Esse que você falou que vai em 10 dias, isso, e vai direto para a conta corrente? Você se consultou com apresenta o recibo, aí quando é? Isso. Ruth, eu gosto muito daquele médico, eu não quero trocar e ele não é credenciado. Você faz a consulta com ele e a gente reembolsa para você. Tá bom? Sempre pelo valor de tabela, tá, gente? Então, vocês fiquem atentos a isso, a questão do reembolso. Beleza, o portal tem. A gente tem um aplicativo dentro do portal da Saúde Petrobras que é prévia de reembolso. Você consegue fazer uma prévia do valor de consultas, do valor de exames. Tudo isso você consegue lá. Você joga, o sistema calcula e já manda para você. Ele já sabe em que faixa de participação você está, se for pequeno risco. Tá vendo? A coisa está melhorando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, minha avó, ela você pode pedir reembolso. Eu não posso ter outra alternativa. Não, pode sim. Então você pode continuar e o reembolso você pode solicitar pra gente, tá bom? Então tem essa questão também. Tem o delivery, que às vezes as pessoas ficam, eu quero receber na minha residência e tal. Nós temos estabelecido, tudo que é feito, gente, tem amparo da própria Agência Nacional de Saúde e orientações de outros órgãos também. Então, a gente tem o que é chamado de preço médio ao consumidor. Então, qualquer medicação que vocês queiram receber delivery, eu quero receber na minha casa essa medicação, não quero ir na farmácia, se tem esse serviço, eu quero. Eu posso? Pode e deve. Só que esse preço médio ao consumidor, essa medicação tem que custar no mínimo R$300 para que você receba na sua residência. Eu sei que muitas pessoas fazem uso de medicação até mais cara que isso. E se porventura for alguma medicação oncológica, qualquer valor, você pode fazer lá o seu cadastro e você vai receber na sua residência aquela medicação, tá? Ruth, só oncológica que eu recebo? Não sei toda a listagem dali, mas o portal do beneficiário tem. Então, o portal do beneficiário é importante para quê? Tem medicações de uso contínuo que a Saúde Petrobras cobre integralmente. Você não tem... Tá ficando boa essa isso, tá bonita. Tem salgadinho aqui quentinho. Eu sou comilona, não oferece não. Tá quentinho. Só uma dúvida com relação ao delivery, porque eu faço alguns pedidos de remédio oncológico, para quem me medica, R$18 mil, e agora, ultimamente, quando eu fui entrar para pedir, eu vi que já estava lá solicitado o medicamento. Aí eu estranhei, devia até mas há um prazo de entrega, acho que vocês não, me informaram o seguinte, que agora é automático. Não, a pessoa não vai precisar mais fazer o pedido, você está sabendo? Não, eu sei, até onde eu sei, porque eu digo para vocês que eu não domino completamente o benefício farmácia, a gente pegou as informações principais para trazer aqui. É que, a depender da medicação, eles estabelecem um tempo. O beneficiário todo mês não tem que ficar mandando aquilo ali. E, a princípio, a periodicidade era de 6 meses para apresentação de um novo laudo. Até para saber se teve
receita, desculpa, para saber se teve mudanças, né, assim, em relação à dosagem da medicação, então é importante. Ainda falaram que eu não preciso pedir mais, mas estão pedindo receita atualizada.